Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição de Os Pensadores Espíritas, na transmissão do canal Amigos de Nosso Lar, através do YouTube. Rogamos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, que nos abençoem e que possamos estar, todos nós, mergulhados em vibrações de paz e de amor. Nosso programa tem a finalidade de destacar aqueles que pensaram o Espiritismo e produziram obras literárias a respeito desta doutrina, que trabalha a imortalidade da alma, a reencarnação, a vida futura e assim por diante. E trazemos aqui no programa tanto os contemporâneos de Allan Kardec, como aqueles que se destacaram ao longo do século XX, e também aqueles que ainda se encontram conosco, continuando a realização desta grande obra de divulgação do Espiritismo e o esclarecimento das consciências e a sensibilização dos sentimentos. A cada programa, trazemos dois pensadores, e hoje não será diferente. Vamos conhecer um pouco da vida e da obra desses pensadores e destacar de cada um livro, trazendo a você que nos acompanha o pensamento dele, destacando o seu texto. Vamos então colocar no ar a nossa apresentação para que você possa conhecer os dois pensadores espíritas que são destaque no programa de hoje. Aí estão os dois, Sandra Borba Pereira e Rodolfo Caligares. Nossa querida Sandra Borba, que continua aqui conosco, continua a trabalhar, a pensar, a escrever, a fazer suas palestras, e o nosso Rodolfo Caligares, que já retornou à pátria espiritual e que tem uma importância muito grande para o nosso conhecimento do Evangelho à luz da doutrina espírita. Vamos, então, conhecer Sandra Borba Pereira, nosso primeiro pensador, nossa primeira pensadora em destaque no programa. Ela que é lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Sandra Borba Pereira tem um trabalho muito bonito ligado à educação, principalmente. Mas vamos conhecer um pouquinho da sua vida, já que nem todo mundo conhece a Sandra Borba Pereira. Ela é doutora de Fundamentos da Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde também foi professora, onde também exerceu o magistério no ensino superior. A Sandra Borba Pereira é expositora, evangelizadora espírita, ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Atualmente, ela já está aposentada, ela é a coordenadora adjunta de infância da área de evangelização infanto-juvenil do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Além desse trabalho, ela é palestrante, escritora e também articulista na imprensa espírita e muito dedicada mais diretamente ao campo da educação e especificamente da evangelização espírita. Temos o prazer de conhecê-la pessoalmente, já participamos de um evento espírita que foi voltado à educação e mantemos contato através da internet. Então, eis aí a nossa Sandra Borba Pereira. Vamos agora conhecer um pouco da sua literatura, que ela já tem vários livros publicados. Então, trouxemos no slide essas obras. São elas: Cotidiano em Reflexões Espíritas, Saberes Necessários à Tarefa da Evangelização, Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, Perguntas que Jesus nos fez, O Poder das Palavras, Educação em Foco,
o poder da gentileza e o poder do respeito. Nós temos 3 títulos aqui, que, na verdade, são da literatura infanto-juvenil. O poder das palavras, o poder da gentileza e o poder do respeito. São obras, então, para as crianças e os jovens. E nós temos aqui obras ligadas, então, à educação. Então, nós temos aqui, né, os saberes necessários à tarefa da evangelização, o Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, nós temos aqui também o Educação em Foco. Como Sandra Bola Pereira é uma educadora trabalhando nessa área também no movimento espírita, pensamos que seria mais justo destacarmos uma das suas obras ligadas à educação. Entre elas, há uma que particularmente nos chama bastante atenção, gostamos muito dessa obra, então nos decidimos por ela, trazer essa obra como destaque do pensamento e do trabalho da Sandra Borba Pereira. Se você não conhece os livros dela, vale a pena conhecer, eles são disponíveis nas livrarias, através da internet, vale a pena conhecer. Ela é realmente uma grande educadora, mas de comunicação fácil, simples, e é uma grande orientadora para pais e evangelizadores espíritas. Bem, vamos então ao livro em destaque, Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho. É uma publicação da Federação Espírita do Paraná. Uma obra muito importante que todos os pais, todos os evangelizadores, professores, enfim, todo educador precisa conhecer esta obra da Sandra Borba Pereira. Por quê? Você vai saber agora. Sandra Borba Pereira descortina, nesse livro, novos horizontes para a obra de educação, que há de redimir todos nós, quando procura interpretar Jesus, que valeu-se de exemplos tão simples para transmitir ensinamentos tão profundos, cujo significado ainda não foi apreendido, e só o tempo vai clarificá-lo para a humanidade inteira. Quem, a não ser o Cristo, poderia conseguir tamanho intento? Ensinar para o momento que vivia com seus discípulos e para a posteridade, com a singeleza de um simples palestrante e a sabedoria do maior sábio que já passou pelo mundo. Essa é a apresentação do livro Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho. E a nossa Sandra Borba, ela realmente mergulha em Jesus, destaca os ensinos, destaca a sua metodologia, a sua didática e assim por diante. Poderia até ter um subtítulo à obra, né? Que é Jesus, o educador, Jesus, o pedagogo da humanidade, alguma coisa nesse sentido. E realmente, Sandra Borba Pereira tem razão. Jesus, um homem simples, de Nazaré, da região da Galileia, sem posses materiais, sem títulos, um judeu comum, mas que dividiu as águas da história humana, que conseguiu ensinar aos seus discípulos e ao povo à época e, ao mesmo tempo, perpetrar esses ensinos para todo o sempre. Por isso, Jesus precisa ser muito estudado, e o Espiritismo tem muito a dizer sobre ele, graças às informações espirituais, via mediúnica, quando sabemos, por exemplo, que Jesus é o nosso guia e modelo, é o espírito mais perfeito que já esteve presente aqui na Terra.
Então, é esse estudo que a Sandra Borba Pereira traz para nós nessa obra, Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho. Vamos agora conhecer o conteúdo mesmo desse livro. Vamos ali ao índice, ou sumário, da obra, que possui 11 capítulos. Então, nós nomeamos os capítulos aqui para que você possa acompanhar e possa perceber a profundidade dos estudos que a Sandra Borba Pereira nos traz nessa obra. Então, nós temos os capítulos sobre uma introdução à proposta pedagógica de Jesus, os 4 pilares da educação para o século XXI e o Evangelho, o semeador da Boa Nova, refletindo sobre Jesus e liderança, a ação educativa da Casa Espírita, refletindo sobre Jesus, os recursos humanos e as relações interpessoais. Amai-vos e instruí-vos. Educação emocional à luz do Evangelho. Necessidade da formação pedagógica do evangelizador. Paulo de Tarso, o evangelizador escolhido. E o desafio da qualidade na evangelização espírita infanto-juvenil. Agora, cada capítulo, ou seja, antecedendo o tema, cada capítulo traz o que ela intitulou de contexto e texto, onde a Sandra Borba Pereira explica quando, onde e por que o tema foi escrito, dando valiosos subsídios ao leitor, para que este melhor entenda o tema que compõe o capítulo. Muito interessante isso. Não é comum realmente que o autor dê explicações sobre o próprio capítulo, mas é muito interessante esse contexto e texto que abre cada capítulo da obra Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho. Alguns temas realmente nos chamam bastante atenção. Nesse slide, por exemplo, nós podemos destacar 2 temas muito importantes. Necessidade da formação pedagógica do evangelizador, e no caso aqui, a Sandra Borba está se referindo ao evangelizador espírita, aquele que trabalha junto com as crianças e os jovens no centro espírita. E também nos chama a atenção o capítulo O Desafio da Qualidade na Evangelização Espírita Infanto-Juvenil. Do primeiro slide, que são os primeiros capítulos da obra, nós já podemos chamar a atenção logo para o primeiro capítulo, uma introdução à proposta pedagógica de Jesus, um capítulo maravilhoso, onde ela realmente mostra o educador, o pedagogo Jesus. E vou chamar aqui a atenção para o capítulo A Ação Educativa da Casa Espírita. Isso porque o centro espírita deve ser o legítimo representante do espiritismo. E, na sua essência, o espiritismo é doutrina de educação, ou, como dizia Leopoldo Machado, é obra de educação. E tem por base o Evangelho, as lições do nosso Mestre Jesus. Muito bem. Agora que já conhecemos a Sandra Borba Pereira, já conhecemos o livro Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, já vimos o seu conteúdo, do que ele trata, sua finalidade. Vamos agora passar a palavra a Sandra Borba Pereira. Nós vamos agora projetar 2 slides, um após outro, onde transcrevemos o texto da Sandra Borba Pereira, constante nessa obra, para conhecermos, então, o seu pensamento. Vamos, então, ao primeiro texto. Enquanto mestre por excelência, Jesus adotou uma postura por demais inovadora no que diz respeito à aprendizagem
e aos métodos e procedimentos de ensino que lhe possibilitam a construção. Afastou-se da verbosidade, do formalismo, da memorização, da lição ex cátedra, demonstrando sua preocupação com uma assimilação ativa do conteúdo, com uma aprendizagem verdadeiramente significativa. Utilizou-se, para isso, de inúmeras técnicas dinamizadoras, preleções, explicações, narrativas, ilustrações, perguntas, debates, etc. Muito bem, essa é a palavra, esse é o de Sandra Borba Pereira, é o seu pensamento. E ela já classifica Jesus como mestre por excelência. E um mestre inovador, porque ele não utilizou o que temos já de há muito tempo na humanidade, repetindo-se o quadro aqui no Brasil, da ensinagem, da memorização. Jesus fazia os seus discípulos e interlocutores pensarem, debater com ele, ou seja, construindo por si mesmos o próprio conhecimento e desenvolvendo a sua espiritualidade. Jesus não pregou no Templo de Jerusalém ou nas sinagogas de forma formal, nada disso. Ele, na verdade, queria que assimilássemos ativamente o conteúdo dos seus ensinos, que tivéssemos uma aprendizagem significativa. Por isso que vemos Jesus utilizar, por exemplo, as parábolas, os sermões, os diálogos. Não se furtava a ser questionado, mas também lançava questionamentos àqueles que conversavam com ele, dava as explicações quando necessário, narrava histórias, utilizava exemplos do cotidiano da vida judaica na época do Império Romano. Mas todos os seus ensinos extrapolaram o tempo. Estão conosco até hoje, porque eles têm, por fundo, por base, a moral. Isso mesmo. A grande preocupação de Jesus foi pela nossa moralização, pelo nosso real entendimento da lei divina e, claro, a sua vivência, a sua prática. Por isso, então, Sandra Borba Pereira nos diz que Jesus era mestre por excelência. Vamos a mais um destaque do texto de Sandra Borba Pereira, onde ela nos diz: hoje, como outrora, estamos necessitando de uma educação universal e de qualidade, para todos, capaz de garantir qualidade de vida e vida em abundância. A mensagem do Cristo, nesse sentido, é mensagem atualíssima de vida em harmonia íntima e com o outro, o que só poderá ser alcançado por todos nós a partir de nossa adesão à proposta educacional do Cristo, que se alicerça no respeito à pessoa vista como filho de Deus, no respeito às leis divinas, na certeza da possibilidade de vida abundante, numa prática educativa baseada no diálogo. Sandra Borba Pereira tem razão. Necessitamos muito de uma educação universal, de qualidade, uma educação para todos, e uma educação que leve o ser humano a garantir a melhor qualidade de vida para todos. E o roteiro? O roteiro está no Evangelho, na mensagem do Cristo. Mensagem essa
que foi clarificada, estudada pelo Espiritismo. Nós ainda não temos essa educação, apesar, claro, de termos muitas tentativas para conseguirmos colocá-la em prática, tanto na família quanto na escola. Por enquanto, ainda estamos longe desse propósito de termos essa educação universal, de qualidade, para todos, e que nos leve a um encontro com a nossa própria espiritualidade e o nosso fim maior, que é chegar à perfeição. No final do seu texto, a Sandra Borba Pereira nos lembra que essa educação, que é a educação trabalhada por Jesus, ela se alicerça em 4 itens. Primeiro, no respeito à pessoa, que é vista como filho de Deus. Segundo, no respeito às leis divinas. Terceiro, na certeza da possibilidade de vida abundante, não apenas aqui na Terra, mas também no depois da morte. E quarto, numa prática educativa baseada no diálogo. E para isso, é claro que tanto os pais quanto os professores têm que parar de ensinar, de dar ordens, tem que dialogar, tem que permitir também o questionamento, a participação. Isso é fundamental para transformarmos a educação e chegarmos na educação do espírito, que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, chama de educação moral. Porque todos nós somos espíritos, espíritos imortais reencarnados. Tudo isso, todas essas considerações, estamos aqui trazendo através do texto de Sandra Borba Pereira, no seu livro Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, que recomendamos a você a leitura, a meditação e o estudo. E agradecemos a Sandra Borba Pereira por nos ter brindado com essa obra tão importante. Esse livro que aí está na sua tela, o Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, publicação da Federação Espírita do Paraná. Bem, está na hora de abrirmos o segundo bloco do programa para o segundo pensador espírita. Vamos, então, agora trazer nosso querido companheiro, o Rodolfo Caligares, que nasceu, ou renasceu, na cidade de Americana, no estado de São Paulo, em 30 de outubro de 1913, vindo a desencarnar na cidade de Rio Claro, também no interior paulista, em 15 de agosto de 1975. Rodolfo Caligares tem algumas obras que podemos considerar como clássicas do Espiritismo e ligadas ao Evangelho. Você vai conhecer essas obras daqui a pouco. Porque antes, vamos conhecer um pouquinho da vida do Rodolfo Caligares. Aliás, eu lembro muito bem, na minha juventude, da leitura das suas obras, o que faço até os dias atuais. Ele tinha um conhecimento muito profundo do Evangelho e uma comunicação muito fácil nos seus escritos. Muito bem. Rodolfo Caligares, nascido em Americana, tornou-se espírita aos 21 anos de idade, trabalhando na causa por mais de 4 décadas. Foi um dos fundadores do Lar Espírita Esperidião Prado, na cidade de Rio Claro, em 1964. E Rodolfo Caligares, ele se radicou na cidade de Rio Claro e ocupou o posto de diretor dessa instituição até a sua desencarnação. Participou ativamente dos esforços para
unificação das sociedades espíritas, desempenhando funções na União Municipal Espírita de Rio Claro e no Conselho Regional da região por 10 anos consecutivos. Rodolfo Carigares foi escritor de notável reconhecimento, escreveu 5 livros de cunho evangélico doutrinário e foi também um articulista colaborador da revista Reformador, publicação da Federação Espírita Brasileira, assim como da Revista Internacional de Espiritismo, da casa editora O Clarim. De fato, você acabou de ver aqui no slide que Rodolfo Carigares escreveu apenas 5 livros. Portanto, não é um pensador com uma vasta obra literária, mas esses 5 livros valem por 50, com toda a certeza. Vamos conhecer, então, agora os livros de Rodolfo Carigares. A Vida em Família, As Leis Morais, O Sermão da Montanha, Páginas de Espiritismo Cristão e Parábolas Evangélicas. O primeiro livro, A Vida em Família, é uma publicação do Instituto de Difusão Espírita, lá de Araras, no estado de São Paulo. Os outros 4 livros foram publicados pela Federação Espírita Brasileira. O livro A Vida em Família, durante muito tempo, foi praticamente um único livro da literatura espírita com orientação aos pais e aos filhos. Nas décadas de 50, 60, 70, basicamente, nós só tínhamos essa obra. Aí vão surgindo os livros psicografados pelo Chico Xavier, na sequência o Divaldo Franco, também abordando os temas ligados à família, e aí sim outros autores espíritas vão surgindo, e aí vamos tendo dezenas de títulos de obras espíritas estudando, então, a família. Mas essa obra, A Vida em Família, realmente marcou época. E os demais livros, todos eles voltados, então, a estudos ligados ao Evangelho. E resolvemos, então, destacar dessas obras de Rodolfo Carigares o livro O Sermão da Montanha. Essa aí é a capa atual, publicação da Federação Espírita Brasileira. O meu exemplar é da edição antiga, já está até desmontando de tanto que ele é utilizado. Bom, o título já está dizendo, é uma obra dedicada a estudar o famoso Sermão da Montanha de Jesus e que foi registrado pelo discípulo e evangelista Mateus em seu evangelho. É aquele famoso romance, é aquele famoso sermão que inicia com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque deles é o reino da terra. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os simples, e assim por diante. Então, temos uma obra dedicada, à luz do Espiritismo, a estudar o Sermão da Montanha. Na apresentação, nós ficamos sabendo que, apresentados ao mundo há mais de 2000 anos, os ensinamentos do Cristo, desculpem, peço perdão a todos, os ensinamentos do Cristo contêm princípios morais essenciais para a evolução dos indivíduos e da humanidade. Parte dessas lições está expressa no Sermão da Montanha, verdadeira síntese das palavras de Jesus, que engloba todas as suas considerações e merece estudo profundo e dedicado. Rodolfo Carigares nos brinda com obra que trabalha toda a riqueza do conteúdo das premissas do Evangelho sob a ótica do Espiritismo em comentários atuais, breves e concisos. Apresentação praticamente já de estudo
Então, temos aqui um livro, à luz dos princípios que compõem a doutrina espírita, e que estuda os ensinos de Jesus formulados no Sermão da Montanha. Aliás, o Mahatma Gandhi, esse grande líder hindu, que lançou para o mundo, não apenas para a Índia, a campanha da não violência, do respeito aos direitos humanos, a igualdade dos direitos civis. Mahatma Gandhi, que não era cristão, mas um grande estudioso, ele declarou certa vez que caso a humanidade entrasse numa grande guerra mundial atômica e viesse a perder tudo, menos um exemplar do Sermão da Montanha, a humanidade não precisaria de mais nada para se refazer. Então, as palavras de Mahatma Gandhi sobre a importância do Sermão da Montanha de Jesus como uma orientação moral e espiritual para todos os seres humanos. Vamos agora conhecer o conteúdo do livro. São 50 capítulos, porque o Rodolfo Caligares, ele, então, decompõe o Sermão da Montanha através dos seus temas, né? E aproveitando também os versículos. Não dava para colocar todos os 50 capítulos, mas procuramos colocar, consideramos os principais. Então, nós temos os temas: bem-aventuranças, vós sois o sal da terra, a lei e os profetas, não matarás, conceito cristão do adultério, o divórcio em face da moral cristã, não jureis, dá a quem te pede, o amor aos inimigos, sede perfeitos, quando orardes, o Pai Nosso, o perdão, o jejum, riquezas, se os teus olhos forem bons. Ninguém pode servir a dois senhores. Buscai primeiro o reino de Deus, o argueiro e a trave. Buscai e achareis o amor paternal de Deus, a regra áurea, os dois caminhos, e pelos seus frutos os conhecereis. São temas que fazem parte do Sermão da Montanha, alguns muito conhecidos de todos nós espíritas, porque estamos sempre estudando o Evangelho, e principalmente a partir da obra de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós já temos uma certa intimidade com esses temas trazidos por Jesus no Sermão da Montanha. Bom, vamos então agora destacar o texto de Rodolfo Caligares para conhecer o seu pensamento. Vamos ao primeiro texto. Sob o império do amor universal, pregado pelo Cristo, cada qual verá em seu semelhante um irmão, cujos direitos lhe cumprem respeitar, e não um adversário contra o qual deve lutar. O egoísmo cederá lugar ao altruísmo, de sorte que todos se auxiliarão mutuamente em suas necessidades. E porque ninguém cuidará de elevar-se sobre os outros, mas sim de superar-se a si mesmo, em saber e moralidade. Os fracos e os pacíficos já não serão esmagados nem explorados, inexoravelmente, como estamos habituados a presenciar. O império do amor universal. Jesus veio entre nós para nos ensinar o amai-vos uns aos outros. E não apenas ensinar, mas exemplificar, porque ele a todos amou, independente de quem fossem. Ele não tinha nenhum tipo de preconceito e não fazia nenhum tipo de discriminação, porque todos somos irmãos, filhos de Deus. E ele demonstra isso
no seu Sermão da Montanha. E que nós, como irmãos, como nos lembra Rodolfo Carigares, precisamos respeitar os direitos dos outros, da mesma maneira que gostaríamos que os outros respeitassem os nossos direitos. E, sem dúvida alguma, concordamos com Rodolfo Carigares, com a aplicação do amor, o egoísmo vai ceder lugar à caridade, à humildade, à fraternidade, à solidariedade, à simplicidade. E aí sim aprenderemos a nos auxiliar. Ninguém irá querer ser maior do que os outros. E aqueles que estão em condição pior serão então amparados. E a paz, não temos dúvida disso, se fará aqui na Terra. Esses são os dizeres do Rodolfo Carigares, interpretando o ensino de Jesus no Sermão da Montanha. Vamos a mais um texto dele. O sofrimento, segundo a doutrina espírita, é a consequência inelutável da incompreensão e dos transviamentos da lei que rege a evolução humana. Sendo Deus soberanamente bom e justo, não haveria de permitir que fôssemos excruciados, salvo por uma boa razão ou uma causa justa. Assim, se sofremos, é porque, por ignorância ou rebeldia, ficamos em débito com a lei, seja nesta ou em anteriores encarnações. Criados para a felicidade completa, só a conheceremos, entretanto, quando formos perfeitos. Rodolfo Carigares nos traz aqui no texto a visão que a doutrina espírita tem do sofrimento, da dor, da aflição, enfim, dos problemas que normalmente enfrentamos aqui na vida terrena. Não sofremos por acaso. Ninguém passa por dificuldades por acaso, porque o acaso não existe. Deus é soberanamente justo e bom. Deus é a perfeição absoluta. Então, se ele permite a dor e o sofrimento, é porque a dor e o sofrimento são consequências do que andamos fazendo, seja aqui e agora, nesta existência, seja o que tenhamos feito em existências passadas. Porque é da lei divina que a cada um será dado segundo as suas obras. E ninguém escapa de assumir as consequências das suas ações. Portanto, a dor e o sofrimento existem porque estamos em débito com a lei divina, com a própria consciência. Mas seremos felizes, porque somos destinados à perfeição. Mas só encontraremos a verdadeira felicidade quando chegarmos a essa perfeição. E isso tem que ser feito com os nossos próprios esforços, acionando o nosso potencial divino. Por isso, o Espiritismo, ao nos dar essa explicação, nos leva ao campo da resignação, da consolação e, ao mesmo tempo, da perseverança, porque lá na frente teremos dias melhores. E Jesus, no Sermão da Montanha, veio nos trazer exatamente essa ideia, que fica completa, entendível, quando colocamos, então, a vida futura, a vida que continua após a morte. Tudo isso, então, está na obra O Sermão da Montanha, de Rodolfo Carigares, publicação da Federação Espírita Brasileira. Os Pensadores Espíritas trouxe hoje para o nosso conhecimento a vida, a obra e o pensamento de
Sandra Borba Pereira e de Rodolfo Caligares. Nossa Sandra Borba Pereira, lá de Natal, Rio Grande do Norte, que ainda se encontra conosco. Nosso Rodolfo Caligares, do interior paulista, radicado na cidade de Rio Claro, mas que já retornou à pátria espiritual. Pois bem, estamos chegando ao final do nosso programa, que vai ao ar toda quarta-feira, às 8 da noite, através do YouTube, no canal Amigos de Nosso Lar. E os vídeos do programa ficam disponíveis na playlist nesse canal. Divulgue o nosso programa, acompanhe, você vai se enriquecer bastante, conhecendo aqueles que estudaram com profundidade o Espiritismo e que nos legaram obras literárias de muita importância. Essa é a finalidade do nosso programa. Um grande abraço a você, paz na sua vida e que possamos estar juntos num novo encontro na próxima quarta-feira, às 8 da noite, ou a qualquer tempo e qualquer hora, através do YouTube, acessando o canal Amigos de Nosso Lar. Até semana que vem.